esteja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, querido? Boa noite a você que está aqui, nessa festa linda, nesse ajuntamento santo, nesse momento de celebração. Como o pastor Cristiano mesmo falou, nós estamos ensaiando para algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado. Algumas das práticas que nós fazemos aqui nessa dimensão de vida, ela continuará naquele reino, né, que Pedro diz, o reino onde habita a justiça. E a prática da adoração e da comunhão, né, da vida em comunidade, é uma dessas coisas que vai durar, mesmo depois que esse mundo acabar, né? A fé, o amor e a esperança, né? Então, todas essas coisas estão envolvidas aqui no que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Você que nos acompanha por essa gravação, Deus abençoe sua vida, abençoe a sua casa. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. E eu preciso ser sincero com a igreja. Essa manhã, ao voltar da escola bíblica, eu me coloquei em oração e consultando a Deus a respeito do que é que Ele pretendia falar conosco nessa noite. E procurei estar sensível ao Espírito Santo. E aí, de repente, eu pensei, puxa, podia falar sobre isso. E o que veio ao meu coração? Eu falei, puxa, eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos sobre 4 coisas que Deus não sabe. Mas isso vai ter que ficar para uma outra vez, amados, porque um pouco mais tarde o Senhor trouxe algo ao meu coração. E depois à tarde eu falei com o pastor Cristiano, né, nos falamos pelo Zap, e foi meio que uma confirmação daquilo que o Senhor trouxe ao meu coração depois, porque ele me perguntou a respeito do que, né, qual era a impressão de Deus para o sermão dessa noite. E eu falei para ele, olha, está no meu coração falar sobre maturidade espiritual. E eu senti paz nisso, então eu quero compartilhar isso com toda a igreja. Tá bom, querido? Diga comigo, maturidade espiritual. A nossa vida, ela é um crescimento constante. Nós que somos mais velhos hoje, um dia fomos como as crianças que estão aqui. E as crianças que estão aqui, um dia serão como nós somos hoje. Então, a vida física e a vida espiritual, ela segue essa dinâmica de crescimento. Ela não é uma vida estática. Então, com vistas a isso, eu quero compartilhar com vocês algumas impressões que o Senhor trouxe ao meu coração. Isso dentro do Salmo de número 131, por favor. Salmo de número 131, nós vamos fazer a leitura dos 3 versículos que compõem esse Salmo. E eu quero comungar com você, compartilhar com você dessa palavra. E enquanto você abre aí a sua Bíblia, queria falar para você de talvez algo que marcou o meu coração e que Deus a fim de trazer essa palavra ao meu coração. Eu, como você, vejo muita coisa na internet e boa parte daquilo que eu vejo não me edifica, mas algumas coisas daquilo que vejo me escandaliza. E ontem eu vi um vídeo, preferencialmente de igreja, né, entristecido. E eu acho que a gente não pode perder a capacidade de se indignar quando a palavra do Senhor ela é tratada sem a devida lisura, sem o devido respeito. E eu vi um certo pregador falando de avivamento. E desde que eu me entendo por cristão, eu tenho ouvido essa palavra e eu não sei bem exatamente o que é esse avivamento. De verdade, eu não sei do que se trata isso. Eu vejo gerações e gerações e gerações falando sobre avivamento e não sei exatamente o que é isso.
Não sei no que ele se aplica na nossa vida cotidiana, mas de uma coisa eu sei, não se aplica ao que eu vi esses dias, de um avivamento num galinheiro, onde o pregador estava dentro de um galinheiro, e as galinhas começaram a falar em línguas dos anjos, elas se prostraram em reverência, e uma delas veio com a asinha e tocou na cabeça do pregador, e começou a profetizar sobre ele. E eu achei isso uma coisa tão estapafúrdia, que aquilo acabou com o meu dia, me deixou bastante mal, sabe, gente? Falei, gente, que geração, que falta de temor, que desrespeito, que amnésia seletiva, porque eu acredito que quem pratica tal absurdo deve ter se esquecido da passagem de Tiago que diz que de Deus não se zomba. Eu achei isso uma zombaria. E eu não quero ser juiz da causa, porque não tenho competência para isso. Mas também, por outro lado, não deixei de me aborrecer com isso, porque eu ainda amo a palavra do Senhor. Eu ainda creio no que a palavra do Senhor diz. Eu conheço a história desse livro. Eu sei o caminho que ele fez para chegar até nós, para nos dar a chance que muitos estão desperdiçando dentro da igreja. Para mim é natural o mundo desprezar a palavra, mas eu não posso achar normal a igreja do Senhor, ou o que se diz do Senhor, tratar a palavra de Deus com essa indignidade, com esse desrespeito, com essa tolice, com essa infantilidade. Se eu bem me lembro, os dois únicos animais que conversaram na Bíblia, um foi da parte de Deus, a de Balaão, propósito muito específico. E o outro animal que eu me lembro de ter conversado na Bíblia foi lá no Jardim do Éden. E por conta dessa conversa com a cobra, o mundo é do jeito que é hoje. Então, quando eu ouvi essa estupidez, eu fiquei muito indignado. E aí me lembrei daquela palavra de Jesus lá em Lucas capítulo 7, verso de número 31, onde ele conversando com religiosos, e esses religiosos se opondo a Jesus, num certo momento da conversa, ele fala assim: a quem, pois, compararei os homens dessa geração? E Jesus faz um diagnóstico da geração dos dias dele. Ele fala assim: eles são como crianças. E aí Jesus continua a fala, ele mostra que são como crianças, birrentas, insatisfeitas. Porque uma coisa é ser criança, outra coisa é fazer criancice. E é fazer criancice que recebe de Jesus reprovação. Porque quantas crianças, ele diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, Jesus ele diagnosticou que certas gerações na face da terra seriam comparadas a crianças, homens e mulheres que se comportavam como meninos e que não deveriam se comportar assim, porque meninos já não eram. E eu olho para as gerações dos nossos dias, e ela não é diferente, meus irmãos. Existe muita infantilidade, muita criancice, muita meninice, muita falta de responsabilidade, de maturidade, de sobriedade, de compromisso, de firmeza nos nossos dias. Nossas gerações são fracas. Nossas gerações são descompromissadas. As gerações dos nossos dias, elas são sensuais na medida em que nada que não provoque arrepio ou uma sensação gostosa, já logo é rechaçada. Gerações que não aceitam disciplina, perseverança, compromisso,
submissão, aliança, perdão, superação. São como crianças que pegam as coisas e vão tratando como brinquedo, que enquanto está dando prazer, enquanto está tocando a luzinha, enquanto a sirene está girando, tudo bem. Mas a hora que a pilha acaba, ou aparece um brinquedo novo, eles abandonam sem mais nem menos, e vão para outro, e vão para outro, e vão para outro, e vão para outro. Então, com vistas a isso, dando esse panorama, porque eu falei para você, a ideia era falar sobre 4 coisas que Deus não sabe. Mas depois, uma outra vez, se o pastor me convidar, eu prego sobre isso. Mas para hoje, nós vamos falar sobre maturidade espiritual, a fim de que Jesus possa olhar para nós e não encontrar em nós essa infantilidade, essa imaturidade, esse comportamento bizarro daqueles que deveriam ser grandes, mas se fazem anões, se diminuem, se enfraquecem, se ridicularizam, porque não tem coisa mais ridícula do que você ver um adulto agindo como criança, quer seja no âmbito da família, quer seja no âmbito da sociedade, quer seja no âmbito da igreja. Por isso eu quero te convidar, Salmo de número 131, um Salmo de Davi, onde o rei Davi diz assim: cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém, queridos? Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Se quando ainda num estado de perfeição, lá no Éden, o Senhor vinha se encontrar com o nosso primeiro pai, Adão, se num período de plena comunhão e santidade, o homem precisava falar com o Senhor para entender o que era a vida, quanto mais agora que vivemos num estado de imperfeição, Senhor, precisamos ouvir a Tua palavra, dá-nos ouvidos para ouvir e entender, e dá-nos um coração disposto a responder de modo favorável ao que a palavra nos ensina. Tira de nosso coração toda meninice, toda teimosia, toda birra. Nos ensina nessa noite um pouco mais, Pai, a preferir a Tua vontade do que a nossa, porque a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Não queremos dizer seja feita a Tua vontade apenas da boca para fora, mas que no nosso dia a dia a Tua vontade possa encontrar lugar nos nossos passos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas reações. Que o nosso testemunho fora desse lugar, Pai, onde nos reunimos para Te adorar, possa ser um tributo a Ti, nesses outros dias da semana, nesses próximos 6 dias, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Como eu falei para você, esse aqui é o Salmo de número 131, é um cântico de romaria. Crente não faz romaria, né? Parece que romaria é uma coisa assim para católico, né? Mas o protestante, ele faz caminhada para Jesus, é isso? Como é que chama? Marcha para Jesus, né? Não
fim dá tudo a mesma coisa, porque tanto romaria quanto marcha para Jesus são caminhadas religiosas. Então, guardadas as devidas medidas, é a mesma coisa. E aqui é um cântico em que os filhos de Israel, os judeus, eles indo para Jerusalém, indo adorar a Deus, indo para a igreja, eles iam cantando. Eles iam ao templo, e eles iam cantando, porque os salmos, eles são canções. Eles são músicas feitas para falar de Deus, ou para Deus, ou do que o homem pensa em relação a Deus, ou do que Deus pensa em relação ao homem. Cânticos de alegria, cânticos de esperança, cânticos de lamentos. Você ler o Salmo de número 88, é um cântico fúnebre, é um cântico de lamento, é um cântico de um filho de Deus que estava sofrendo, mas com esperança em Deus. E aqui Davi, ele escreve esse salmo, e ao que tudo parece, a inspiração que Davi recebe para compor esse salmo, ele vem de uma cena do universo familiar e feminino. Ele vê uma mãe segurando uma criança no colo, ali pertinho do seio dela, e Davi percebe que essa criança, ela não está se debatendo no colo da mãe, ela está quietinha. E você que é mãe, que me ouve nessa noite, sabe que esse processo de desmame é um negócio complicado, porque a criança, para ser desmamada, ela se debate. Ela está tão habituada, né, com o seio da mãe ali todo dia, qualquer coisinha, eu quero tetê, a mãe vai lá, tira o seio para fora, dá para a criança, né? E é uma cena assim é uma expressão tão forte de amor, que até em público isso é feito, e guardadas as devidas medidas, e para quem tem o devido respeito, o que se vê nessa situação não é um ato público de falta de pudor. Olha, aquela mulher está tirando o seio para fora em público. Não, mas é um ato de amor, onde quem entende olha com respeito e fala: puxa, que bonito. Uma vida nutrindo outra vida, uma vida alimentando outra vida. Então Davi, parece que ele olha essa cena de uma mãe segurando seus filhos no braço, e ele fala: puxa, como é lindo a gente ver isso. Eu acho que isso inspirou o coração de Davi, essa expressão do amor materno. E Davi, olhando isso, ele traça um paralelo com ele mesmo em relação a Deus. Davi aqui parece que ele traça uma comparação entre o cuidado materno e o trabalhar de Deus na vida dos seus filhos. Porque ele começa dizendo que ele mesmo se vê como uma criança desmamada. Ele fala: eu estou me vendo dessa maneira. Davi aqui, ele vê esse cuidado e fala: Deus faz assim com a gente. Porque da mesma maneira que uma mãe, por amor ao seu filho, se vê obrigado em determinado momento da vida tirar da criança o seio, e essa criança não aceita. Você que é mãe sabe do que eu estou dizendo. Aliás, você sabe dizer isso muito melhor do que eu. A criança, ela se debate, ela fica nervosa, ela tem febre, ela faz birra. Por quê? Porque ela quer o peito da mãe, e a mãe nega o peito, porque já não é mais tempo dela continuar mamando. Agora essa criança, ela vai ter que se habituar a outro tipo de alimentação, para que ela possa crescer, para que ela possa já ir alcançando independência. Isso é um processo de preparação para a vida madura, porque não dá para fazer e deixar um menino, uma menina, né, um menino mamando até os 18 anos. Né? O menino chega do tiro de guerra, fardado: mãe, cadê a senhora? Mãe, estou aqui, filho. Mãe, está na hora de eu mamar. Né? Ele vai lá, tira a farda do exército e mama. Não tem condições, não dá para imaginar uma cena dessa, né, meus irmãos? Então, por amor a essa criança, com vistas ao crescimento saudável dessa criança, a mãe é obrigada a tomar uma atitude drástica, de tirar daquela criança o que ela mais deseja.
para que ela possa crescer um adulto saudável. Eu fico pensando se não é essa a origem da meninice de muito homem, que não desmamou ainda, age feito criança. Não é? É incrível. Esse profeta do galinheiro, ele deve mamar até hoje, não é possível. Meu Deus. Então veja só, Davi olhando isso tudo e talvez pensando na perspectiva em que eu estou pensando, olha, isso é preciso, essa criança precisa parar de mamar, já não é mais hora, já não é mais tempo de continuar se alimentando desses alimentos. É preciso que ela se habitue a alimentos mais sólidos, porque ela está crescendo. Queridos, assim como uma mãe, que por amor e com vistas ao crescimento saudável do seu filho, lhe impõe esse tipo de tratamento restritivo, Deus também quer nos levar a uma vida de amadurecimento pleno. Amém, queridos? Ele nos chama de filhos e nos chama de filhinhos, mas Ele não nos trata como bebês. Há um tempo e uma maneira de tratar para cada estágio da nossa vida com Deus. Não é correto, não é normal e não é aceitável que Deus trate um filho dele já de uma certa caminhada, de uma certa idade espiritual, como se um bebê recém-nascido assim fosse. Não. Deus não nos infantiliza, pelo contrário, Deus quer nos conduzir ao pleno amadurecimento físico, emocional e espiritual. Amém, queridos? Deus, Ele não quer que nós sejamos nanicos existenciais. Deus, Ele não quer que nós sejamos anões no entendimento, no comportamento, no nosso testemunho. Deus, Ele espera que a gente cresça. E Deus, Ele tem uma medida para nós crescermos. Deus, Ele não quer que nós sejamos anõezinhos espirituais, muito menos Golias espirituais. Ele diz que a nossa medida é a estatura de Cristo. Diga comigo, estatura de Cristo. Leia comigo Efésios, capítulo 4, verso de número 13, amada igreja. Efésios, capítulo de número 4, e verso de número 13 a 16. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando dessa medida de crescimento que Deus quer para mim e para você. Ele diz assim: ele fala da organização da igreja. Ele não fala que o pastor é mais importante do que o diácono ou vice-versa. São só funções diferentes. Na analogia do corpo, se todo mundo fosse cabeça, ia ser uma coisa feia, né? Parecia aquela coisa decapitada. Então, um é braço, outro é perna, outro é nariz. Então, Paulo aqui, ele está falando dessa organização eclesiástica, como é que o corpo de Cristo funciona e para quê, hein? Então, o verso 11, ele fala assim, verso 12, com vistas, não, vamos ler o 11, né, povo lindo? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Com que objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13, é aqui. Até que todos, diga comigo, todos. Deus ele não tem um projeto de gigantismo para um e nanismo para outro. Não, Ele quer que todos cresçam, até que todos cheguemos à unidade da fé. É o primeiro sinal de maturidade. Eu não causo divisão, eu causo união.
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo nosso Senhor. Amém, queridos? A medida do nosso crescimento é Cristo. Deus, Ele não quer, assim como uma mãe que não quer amamentar um filho até os 18 anos. Deus, Ele não quer que nós sejamos pequenos. Deus, Ele não quer que nós sejamos homens cheios da síndrome de Peter Pan. A síndrome de Peter Pan fala disso. Quem assistiu o filme Peter Pan? É a coisa mais ridícula do mundo. Porque a gente vê um homem, ele é homem por fora e criança por dentro. E hoje em dia, tem muito filho de Deus contaminados com esse vírus da síndrome de Peter Pan. Você olha, barbado, dono de si, mas quando você vai ver, quando você vai ouvir a conversa, quando você vai ver as atitudes que ele tem, especialmente quando alguma coisa o confronta, o conflita, meu Deus, sai uma criança birrenta dali de dentro. Aí você vê aquele homem zarrão, agindo feito igual menino. Deus, Ele não quer homens com síndrome de Peter Pan. Ele quer que nós sejamos crianças, mas na ingenuidade. Ele quer que nós tenhamos um coração de criança, não um comportamento infantil. Amém, querido? E Ele tampouco, Ele quer suas filhas cheias de complexo de Cinderela. É aquela que, você precisa fazer tudo por mim. Lave minha roupa, limpe minha casa, me sustente, me dê um cartão para ir para o shopping. Aí eu não posso fazer almoço, pede fast food, pede no iFood. Aí eu preciso de um príncipe que venha num cavalo. Cavalo não, num Camaro. Né? Num Camaro branco. De 300 mil reais. Tem muita menina que pensa assim, eu não consigo nada. Eu sou linda, por isso eu preciso ser tratada com todo mimo. Um homem que age como um Peter Pan e uma menina cheia do complexo de Cinderela são dois imprestáveis. Nenhum homem quer casar com uma criatura feminina dessa. E nenhuma mulher merece se casar com um imbecil desse. Com um idiota desse. Pastor, mas não pode falar idiota na igreja. Desculpe, querido. Não prometo para você que eu não vou falar mais nem idiota nem imbecil, viu? E muito menos imprestável. Mas qualquer pessoa em sã consciência sabe que quem tem esse tipo de comportamento é de fato um idiota de um lado e um imbecil de outro. Então Deus, Ele não quer que nós sejamos pessoas assim. Ele quer que nós cresçamos a estatura de Cristo. Amém, queridos? Olha para Cristo. Olha o que Ele suportou. Olha o que Ele fez. Ele não se desviou do propósito dEle porque as pessoas o contrariavam, não o compreendia. Não, Ele ficou firme, independente das adversidades que Ele enfrentou. E Ele espera que a gente faça o mesmo. Amém, querido? Eu não sei que luta você tem enfrentado, mas não é com birra ou com
com pirraça ou com um comportamento infantil, que Deus vai olhar e vai falar: não, tá bom, mas deixa eu atender o pedido desse meu filho e dessa minha filha, porque eu não aguento ver mais ele batendo o pé. Não. Enquanto a gente não tiver uma atitude coerente em relação ao Senhor, enquanto a gente não agir com fé e maturidade, que é o que Deus espera de nós, porque Ele não pede para a gente fazer nada de que Ele não tenha feito. Se Ele te pede para carregar uma cruz, é porque Ele carregou. Se Ele te pede para perdoar, é porque Ele perdoou. Se Ele te pede para ajudar, é porque Ele estendeu a mão e ajudou. Jesus não é hipócrita. Ele nunca pede para a gente fazer algo que Ele mesmo não tenha feito antes. Por isso é que Ele é o nosso modelo, amém, queridos? Jesus é o nosso modelo. Então esse salmo aqui, ele tem muito a nos ensinar sobre maturidade espiritual. Davi, olhando aquela criança no colo da mãe, desmamada e quietinha, ele entendeu, ele falou: é assim que Deus me quer, no colo dele. Entendendo que houve tempo de ser nutrido, mas agora é tempo de me aquietar, porque Deus está me levando para um outro estágio. Ele espera que eu cresça. Ele espera que nós sejamos gente madura. Diga comigo, gente madura. Gente madura. E ser maduro não tem a ver com idade, tem a ver com comportamento. Porque tem muito homem que é menino, e tem muito menino que é gigante, que é grande, que tem um comportamento acima da sua idade. Porque pode ter um velho imbecil e um jovem inteligente. Tem muita gente de cabelo branco que parece garoto, se veste como garoto, fala como garoto, se comporta como garoto, se alinha a uma geração que não é dele, é feio. Pensa bem, um homem de 40 anos, num parque infantil, descendo no escorregador com as crianças, brigando com as crianças por causa de doce, chorando porque alguém derrubou o pirulito dele. Alguém ia olhar e falar: gente, chama um sanatório aí para essa pessoa, que esse cara deve ficar maluco. Então, querido, gente madura é o que Deus espera que a gente seja. Amém, amados? E eu quero elencar aqui no verso 2 apenas duas características. A gente poderia falar bastante sobre esse tema, mas eu vou até onde o Santo Espírito me determinou sobre isso. Então, o que Ele quer de nós, a gente está aprendendo aqui hoje. Ele seja maduro, amém, queridos? Gente madura. Sejamos maduros em Deus. Não sejamos crianças, não sejamos infantis na nossa relação com os nossos irmãos, com Deus e com a vida. E o verso 2, eu quero te convidar, leia comigo, Salmo de número 131, verso 2. Ele fala assim, ó: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança, Senhor, assim é a minha alma para contigo. Então, o verso 2 aqui, querido, ele fala como que a gente consegue ser gente madura em Deus. Gente madura em Deus é aquela que aprendeu, ou está aprendendo, ou tem a disposição de aprender a ter fé para não receber. Diga comigo, ter fé para não receber. Olha o teu irmão, fala assim: você não vai receber isso. Fala para ele. Tem gente procurando madeira aí para bater? Não é?
Vem comigo, deixa eu te falar uma coisa. Se fala muito, se prega muito, se canta muito sobre ter fé para receber. Receba a herança de Abraão, de Isaac, de Jacó, a força de Sansão, o cabelo de Sansão. Receba, vai recebendo aí. Mas ninguém prega, ninguém fala, ninguém canta sobre manter a fé viva e inalterada, quando Deus não dá TT, quando Deus fala não, e vai adiantar ficar se debatendo? Também não. Então muito se fala para ter fé para receber. Irmãos, qualquer pessoa, por mais limitada que seja, tem fé para isso. Chega para qualquer um ali e fala: você tem fé? Você vai receber uma pizza portuguesa agora, com borda de catupiry? Ô, glória! Quer dizer, você já está vendo a pessoa pegar o cartão dela, passar, e aí chegar aquela pizza quente. Qualquer um tem esse grau de fé para receber. Agora, outra coisa é se a gente vai se manter firme na fé quando Deus diz não. Como é que a gente reage quando Deus diz não? Diga comigo, não. A gente mantém a mesma fé? Ou aqui dentro a gente fica assim: nossa Deus, vê minha carteira faz 35 anos que eu estou na tua presença, estou te servindo, eu orei, eu jejuei, Senhor, aos dízimos que eu dei, as ofertas, Senhor. A gente começa a fazer um relatório, apresentar um currículo para Deus, como se Deus se impressionasse com isso. Você quer saber se uma pessoa é madura em Cristo? Vê se ela continua sendo o cristão praticante e adorador que ele era, com lágrimas nos olhos no dia da dificuldade. Porque a maioria, quando não recebe, ele vai para outra igreja para receber. Não, vou lá porque lá eu recebo. Receba! Quem é que disse que Deus tem a obrigação de só falar sim para a gente? Vem, você que está no vídeo, vem, fala aqui para mim. Mostra na palavra aonde é que Deus é obrigado a só dizer sim para a gente. Mostra na palavra onde eu, como ministro do Senhor, sou obrigado a dizer sim para você que é minha ovelha. Que tipo de fé a gente apresenta para Deus quando Ele não dá o que a gente quer? A gente fica se debatendo no colo dEle, ou a gente fica como uma criança desmamada, entendendo que se Ele não está dando o que eu estou pedindo, é porque deve ter alguma razão que eu não entendo. Mas não é porque eu não entendo que eu vou deixar de confiar nele. Porque se eu confio em Deus apenas nos dias em que Ele tira o seio, com perdão da palavra, para fora, e me alimenta e me dá o que eu quero, Ele não é Deus. Ele é um fetiche. Ele é um espírito que patrocina a minha vida. Ele é um gênio do livro. Que tipo de fé a gente tem que fala não? A gente mantém a mesma fé ou fica nervosinho? Faz birrinha? Não vou mais naquela igreja. Não quero mais saber de evangelho. Eu vou para Macumba, Saravá. Vou para a missa. Vou para onde eu recebo, eu quero receber. Não quero nem saber de onde que vem. Se é um Sedex do inferno, ele
recebendo, ele está feliz. Quero te lembrar que em Mateus capítulo 4, quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito dele. E quem jogou a ilusão da grandeza do alto do monte na mente de Jesus foi o diabo, viu? Então tem muita gente que está querendo subir, mas não sabe quem é que está patrocinando a subida, vigia. Viu? Eu quero ser grande. O diabo também fala, eu também. Porque quanto mais alto eu te levar, a hora que eu puxar o teu tapete, a tua queda vai ser fatal. E aí você vai se unir ao exército dos condenados, que eu vou liderar quando o meu inimigo Jesus voltar. Porque ele é rei no céu, na terra e debaixo da terra. E quando ele voltar, ele não vai mandar o diabo como um príncipe do inferno. Ele vai ser um condenado por toda a eternidade, junto com todos aqueles que nessa vida recusaram-se a aceitar o pagamento dos pecados que Cristo impôs. Quem não aceita o pagamento que Jesus fez dos seus pecados, vai ter que passar a eternidade pagando pelos seus próprios pecados. Por isso que o cântico que você trouxe, filha, foi muito lindo. Eu jamais saberei o preço dos meus pecados, porque todos eles foram pagos na cruz, viu, gente? Gente madura sabe ouvir não. Você sabe ouvir não? Eu não sei, mas eu estou aprendendo. Deus me falou não muitas vezes, mas o não mais brutal que Deus me deu, eu já te falei isso. Foi um pouco antes do meu filho partir, e eu clamei, falei, Deus, me dá meu filho. Me devolve o meu negão, Senhor. O Senhor falou assim para mim, ainda não. E aí? Eu vou fazer o quê? Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. E é por isso que eu estou aqui hoje. Ele não deixou de ser Deus em momento nenhum. E eu também não deixei de ser filho dele. Pastor, por que ele não te devolveu? Eu não sei. Eu só sei que ele falou que ainda não. Ainda não. E ele me fez entender que vai chegar um tempo em que eu vou receber o que eu estou pedindo. Mas ainda não. Irmão, olha aqui para mim. Talvez você esteja vivendo o tempo do ainda não. Ainda não. Deus me dá, me dá, me dá. Ainda não. Deus me dá esse emprego. Ainda não. Deus me dá esse relacionamento. Ainda não. Deus me dá. Ainda não. Espera. E fica firme na fé. Amém, queridos? Como que a gente reage? Porque Deus, sendo onisciente, Ele sabe que nem tudo que a gente quer, a gente precisa. Se você falar assim para mim, pastor, você quer uma pizza portuguesa? Eu quero. Mas o que a gente quer, meus irmãos? Outra é o que a gente precisa. Jesus, me dá essa pizza. Não, rapaz, vou te dar a dieta da baleia. Verdura e água e natação, rapaz. Porque eu sei o que está acontecendo dentro do teu corpinho. Eu conheço a tua pressão arterial. Ele olha o que ele enxerga o que a gente não consegue ver, meus irmãos. Às vezes eu quebrou o carro, não tem dinheiro, eu estou andando a pé. Ah, Deus, o Senhor me abandonou. Não, rapaz, eu estou cuidando da tua saúde, rapaz. Espera um pouquinho, você vai andar a pé um tempo, mas é para o teu bem. Você não sabe, mas é para o teu bem. Eu não estou te dando que você não. Eu não estou te dando porque eu não te amo. Se eu não estou te dando é justamente porque eu te amo, porque eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Ele sabe que nem tudo que a gente pede vai fazer bem para nós. Quantas pessoas que você conhece que, tendo recebido alguma bênção, nem serve a Deus mais hoje? Você deve conhecer alguém. Tinha fé para receber. E recebeu. Recebeu e não permaneceu. Talvez se Deus tivesse dito não, talvez essa pessoa tivesse ficado. Vai saber. Queridos, Deus, Ele está nos educando
como um pai amoroso para a salvação. O Senhor está nos educando para a salvação eterna e não para a felicidade passageira. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele chega a dizer assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação não é nada comparado ao peso da glória que há de ser revelado na vida daqueles que creem em Cristo. Então a saudade e a falta que eu sinto do meu negão não é nada comparado ao que eu vou receber junto com você, amém, querido? Naquele grande dia. Essa luta que você está enfrentando é difícil. Jesus não está dizendo que é fácil. Ele só está fazendo uma comparação, dizendo: filho, se você soubesse o que está te esperando depois dessa tempestade, Então fica firme, querido. Seja gente madura. Meninos, crianças, please, para mim. Saibam ouvir não, viu? Pediu para o papai, pediu para a mamãe, não é não. Mas por quê? Não interessa, não é não. Você não sabe por quê. Você não conhece o mundo financeiro. Você não tem ideia de como está a sociedade, como está o mercado de trabalho. Você não sabe. O teu mundo é pequeno demais para tentar entender coisas que um dia, infelizmente, você vai ter que enfrentar. Então, filhos, sejam obedientes aos pais. Esposas, sejam submissas aos maridos. Maridos, sejam submissos a Deus e a sua esposa. É fácil? Não é, mas é possível. Então, Deus, ele está nos educando para a eternidade. Crente maduro sabe ouvir não. Amém, queridos? Diga isso comigo. O crente maduro, ele sabe ouvir não. Deus, ele não é uma espécie de Carrefour celestial, onde eu entro e vou pegando tudo que eu preciso e saio satisfeito. E ai de Deus se estiver faltando aquele item na prateleira. Não. Não é assim que Deus espera que nós sejamos. Eu não entro na presença dele exigindo o que eu quero, mas eu entro na presença dele submisso e disposto a receber o que ele queira me dar. Se ele quiser me dar um banquete, eu como. Se ele quiser me dar farelo, eu vou comer do mesmo jeito. E se ele não quiser me dar nada, eu vou ficar muito feliz, porque só dele me admitir na presença dele já é uma riqueza imensa. Amém, querido? Receber. Fé para receber, eu sei que você tem. Agora, por favor, vamos juntos aprender a ter fé para não receber. Para não receber. Para entender que Deus tem os seus motivos para dizer não. Ele não está jogando contra mim. Ele não está com raiva de você. Ele nos ama a ponto de nos desmamar, porque Ele quer homens de acordo com o exemplo de Cristo, e não crianças birrentas, igual foi o anjo de luz. O anjo de luz tanto quis ser igual a Deus, que não conseguindo levantou rebelião no céu. Ele tanto fez birra para ter um reino, como diz lá o profeta Ezequiel, capítulo 28, que acabou se tornando Satanás e diabo. Uma outra característica de gente madura, lendo de novo o verso 2, amada igreja, lê comigo do Salmo 131. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. A primeira característica que esse versículo desse salmo nos ensina a respeito de gente que tem uma fé madura, a pessoa madura, ela tem fé para não receber.
E o crente maduro, a pessoa madura, entende também que nem tudo que a gente pode ter, a gente deve ter, ainda que esteja ao nosso alcance. Não podemos ter tudo, ainda que esteja ao nosso alcance. Mães, você segura o teu filho aqui, ó, a boca dele está perto do teu seio. Se ele quiser dar um pulo e morder o tetê, ele faz. Ele não está longe. Não era a distância que impedia a criança de mamar, era o propósito. Então nem tudo que a gente pode ter, aleluia. Não, a gente combinou, viu? Isso aqui não é meio que um off, não. Isso aqui foi na hora certinha, viu? Só atrasou 3 milésimos de segundo. Na outra a gente faz direito, tá bom? Aleluia. Nem tudo que a gente quer, que está ao nosso alcance, a gente deve ter. O seio da criança. Outra coisa, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Venha comigo em Gênesis. Está comigo lá em Gênesis? A Bíblia diz que naquele lugar lindo, tinha um coreto, tinha uma praça, tinha um jardim, tinha um lugar de encontro. Você que é casado e que tem assim a minha idade, alguma vez você marcou encontro na praça com alguma menina, não é? E você não falou, espera lá na praça, não. Você marcou num lugar específico, perto do chafariz, né? Lá na Praça 15. Olha, às 7h30 no chafariz da Praça 15. Por quê? Porque é o lugar mais bonito. Então, o Éden, ele era como um jardim de encontro. Dentro daquela imensidão verde, tinha aquele lugar específico, paradisíaco, bonito. E nesse lugar tinham árvores. Tinha árvores em todo lugar. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna estava nesse coreto, nesse cantinho. Era ali que Deus se encontrava com o homem em todo fim de tarde, diz a palavra. E eu não consigo imaginar a árvore do conhecimento do bem e do mal do tamanho de uma sequoia. Uma sequoia é uma árvore americana. Ela alcança 130 metros de altura. O fruto do conhecimento do bem e do mal não estava lá nas alturas, como que impedindo o homem de pegar. Não, eu imagino, pastor Cristiano, eu imagino que a árvore do conhecimento do bem e do mal devia ser pequenininha. E que os frutos estavam ao alcance da mão. Mas não era porque estava ao alcance da mão que o homem tinha que tocar. Nem tudo que está ao nosso alcance a gente deve pegar. Não é em todo lugar que a gente tem que pôr a nossa mão, o nosso pé, a nossa vida, a nossa família. Eu até posso, mas eu não devo. Eu estou numa dificuldade financeira, aquele meu amigo é agiota. Eu posso pegar um empréstimo, mas eu devo pegar? Será que o que parece vida não vai me trazer morte? Eu conheço um jovem, cristão, menino de Deus, que estendeu a mão para aquilo que não devia, numa hora de necessidade, e apanhou de um fruto que não devia, e o levou ao suicídio. E eu lamento imensamente por isso. Porque eu não posso ter tudo. Nem tudo que está ao meu alcance, eu devo estender a mão e pegar. Jovens, nem todo relacionamento que você pode ter, você deve ter. Meninos, meninas, não é com qualquer pessoa que você vai poder se relacionar. Você até pode, está facinho para você. Mas você deve? Será que isso não vai ser
não vai desencadear um processo de desobediência, dor e tristeza e marcas que nunca mais vão sair da tua vida. Então, gente madura entende que nós não podemos ter tudo, ainda que esteja ao nosso alcance. Deus, Ele não prometeu que nós teremos tudo. Pelo contrário, Ele disse em João capítulo 16 e verso 31, nesse mundo vocês vão ter aflições. E a gente acha que se a gente tiver todo o dinheiro, todo conforto, a gente não vai ter angústia. Quem falou isso? Se fosse assim, os ricos também não se suicidavam, não se entupiam de drogas, não se matavam e não matavam. No mundo tereis aflições. Amados, esse é um aprendizado necessário se nós quisermos ser homens e mulheres experientes, ao invés de crianças mimadas se debatendo em birra, em manha e em desobediência. Deus diz para Adão e para Eva, não toquem, eles foram e tocaram. E olha o que aconteceu. Olha o que tem acontecido. Semana passada, o cara pega uma reta escavadeira, derruba o colega de serviço, puxa ele com a pá, e com aquela outra mão de cavucar a terra, fica batendo nele várias vezes. É pai com arma semiautomática na rua, abrindo fogo no carro que passa a mulher, a ex-mulher, e mata a ex-mulher, mata um dos filhos e fere outro. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Isso são coisas que a gente fica sabendo, coisas que a gente não vê, meus amados. Tenta imaginar como que deve ser o dia a dia de Deus, vendo as suas criaturas fazendo isso. Homem contra irmão, pai contra mãe. Ideologia de gênero, linguagem binária, uso de drogas, comunismo, consumismo, aborto, casamento homossexual, leis injustas. Ah, meu irmão, só sendo muito carnal dentro da igreja para não entender que Jesus está às portas e que é tempo de trocar as vestes, e que é tempo de se humilhar na presença dele, ser encontrado em obediência e dependência. Diga comigo, obediência e dependência. O ensino do Senhor, irmãos, ele não é apenas intelectual, mas o ensino de Deus na nossa vida, ele também é um treinamento emocional. Ou seja, o que eu sei de Deus, eu preciso sentir em Deus. E não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Quantas vezes a nossa mente fala assim, Deus é bom. Mas aqui no nosso coração a gente pensa assim, Ele é bom para os outros, porque para mim não. Quantas pessoas dizem, Deus é bom, entende que Deus é bom, entendem que Deus é bom, mas no íntimo se sentem desamparados, se sentem esquecidos. Eu me envergonho do dia, ou dos dias, em que na minha estupidez, no auge da minha infantilidade, não faz muito tempo não, eu dizia para Deus, o Senhor tem os preferidos, mas eu faço parte dos preteridos. O Senhor tem os filhos que o Senhor coloca na luz do palco, e o Senhor tem a mim, que estou lá, atrás da lixeira do teatro. Mas a minha boca dizia, Deus é bom,
Mas a minha alma carregava um sentimento de derrota. É o drama do Salmo 73. Asaf viu isso. Ele falou: puxa vida, Deus, eu estou te servindo, mas é o traficante da esquina que anda de carro bom. Deus, eu estou te servindo, mas é o ímpio que prospera. E de tanto ele olhar isso, ele falou: nossa, eu quase desviei. Até que entrei na presença do Altíssimo e entendi que as coisas materiais são passageiras, porque as definitivas estão por vir. Será que nessa noite eu estou falando com alguém que já se sentiu assim ou está se sentindo assim? Você diz: Deus é bom, mas Deus é bom, mas é mais bom para Ele do que para mim. A gente não chega a dizer que Deus é ruim, mas a gente só fala assim: ó, o Senhor derramou 300 litros de bondade na vida dele e umas 3 gotinhas na minha. Não é assim. Deus nos ama. Amém, queridos? Amém, queridos? E Ele trata cada um de nós de modo individual. Com Deus, não é no atacado. Ele nos vê no atacado, como um rebanho, mas nos trata no varejo. Filho meu, filha minha ovelha, minha ovelha. Amém. Quantas vezes a nossa mente fala uma coisa, a nossa alma diz outra? Querido, esse salmo aqui, ele nos desafia a sentir em nossa alma o que a nossa cabeça já sabe. Olha aqui para mim. Como é que eu faço isso? Eu vou te falar da minha estratégia. Quando a minha alma começa a falar para mim, e eu fico quieto, eu vou afundando, eu vou afundando, eu vou afundando. Fulano é melhor que você. Fulano tem isso, você não tem. Fulano conseguiu isso, você não conseguiu. Fulano está fazendo isso, você não está fazendo. E o diabo vai jogando, a alma vai falando. Mas aí um momento eu pego e falo: opa, peraí. Te aquieta dentro de mim, a minha alma. Eu não vou deixar minha alma falar comigo. Eu vou falar com a minha alma. Eu vou dizer: não, eu sou filho de Deus. A minha história está na mão do Senhor. Mesmo os meus erros, os meus equívocos, até isso contribui para o meu próprio bem, porque Deus está me conduzindo em vitória. Eu sou rebanho do Senhor. Eu sou filho do Deus amoroso. E eu começo a ministrar a minha alma. Deixa o sentimento de derrota, os pensamentos de derrota ficar falando na tua cabeça. Isso é o princípio do suicídio. Pode não ser um suicídio da morte. Entram e saem das igrejas mortos. Mortos na esperança, mortos na alegria. E Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Alegrai-vos na esperança. Existe esperança para nós, irmãos. Amém, querido? E se a nossa esperança é apenas para esse mundo, como diz o apóstolo Paulo, nós somos as mais infelizes das criaturas. Esse salmo nos desafia a sentir na nossa alma o que a nossa cabeça já sabe. E é somente o Espírito Santo de Deus que pode fazer a paz entre o que eu sinto e o que eu sei. O Espírito Santo é capaz de fazer com que aquilo que eu já aprendi, eu sinta na minha alma. Que Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Ainda que eu olhe e veja a cama vazia do meu filho, ainda que eu olhe e não tenha aquilo que anos atrás eu tinha, ainda que eu não tenha aquilo que eu tanto desejo, ainda assim, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar.
Se ele não está dando aquilo, ou se ele tirou aquilo, é porque ele tem alguma razão. Ele sabe o porquê. E um dia eu vou saber o porquê. Não porque ele vai me dar uma explicação, um relatório. É porque a hora que a gente chegar no céu, ele vai falar: aí, filho, é por causa disso aí que você passou aquilo, mas entra. Entra, porque tudo que você sofreu aqui, você vai ser compensado. Porque você não me abandonou e eu não te abandonei. Você passou por passos verdejantes. Você tem atravessado vales de lágrimas e sombra e dor e abandono e tristeza. Parece que não vai ter uma mesa na presença dos teus adversários. Parece que a honra não vai chegar. Mas ela vai chegar. Tanto aqui, quanto nas moradas celestiais. Nós já estamos para além da derrota. Nós somos mais do que vencedores. Amém, querido? Esse salmo nos convida a encontrar paz e descanso nas promessas do Senhor. Amém, queridos? Eu quero terminar lendo Números 23, 19. Volta um pouquinho comigo. Livro de Números, lá no início. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Depois Deuteronômio. Números 23 e 19. Números 23. E verso de número 19. Quer ler isso de pé comigo, querido? Fique de pé, por favor. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Quer seja promessa escrita, quer seja palavra revelada, não vai cair por terra. O Salmo de número 131 nos estimula a esperar confiantemente nas promessas dele. E eu quero ler de novo, lindo esse texto, não é, queridos? Deus não é homem para que minta. O homem mente. Talvez já mentiram muito para você. Talvez te enganaram, talvez te deram esperança. Talvez te fizeram sonhar com o céu e te entregaram ao inferno. Mas saiba, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Deus não faz campanha política, querido. Na campanha política se promete uma coisa, mas se entrega outra. Quando entrega? Mas quando Deus prometeu, ele sabia o que ele estava falando. No tempo de Daniel, ele mostrou como que as nações mudariam. Ele acertou nisso. Ele um dia olhou para o templo e falou: vai chegar um dia em que não vai ficar pedra sobre pedra aqui. E ele acertou. Ele disse sozinho no Monte das Oliveiras com seus discípulos: por causa do meu nome vocês serão perseguidos, rejeitados, incompreendidos, esquecidos, caluniados. Era um jovem rabino de 33 anos no meio de uma florestinha de pé de azeitona, num paizinho dominado por Roma. Que pretensão, hein? E falou: meu nome vai para o mundo inteiro. Ele só tinha 11 pessoas com ele. Uma tinha ido em direção contrária, trair ele, vender ele por 30 moedas de prata. E os outros 10 que estavam com ele, daqui poucas horas haveria de deixá-lo sozinho, na hora que ele fosse crucificado.
Mas ele falou que o nome dele ia para o mundo inteiro, e foi. E o que começou com 12, e o que começou com 120 irmãos numa sala, se espalhou pelo mundo inteiro. E hoje do céu ele olha e vê o fruto do seu penoso trabalho, como disse Isaías. Porque ele levou sobre ele as nossas culpas, as nossas condenações. Então olha aqui para mim, crente. Olha aqui para mim, filho de Deus. Tenha paciência. Tenha paciência. Vai valer a pena. Ele não mentiu para você, ele não está contra você. Ele está te amadurecendo. Ele está te fortalecendo. Ele está fazendo de você um gigante. Por isso é que os ventos têm batido, têm soprado, e a tua casa não tem caído. Porque o teu alicerce é forte. Ele não é homem para mentir. Vai chegar o tempo. Eu termino orando e dizendo, o verso 5 do Salmo 30. O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Um é o tempo de chorar, o outro é o tempo de celebrar. Ao contrário do que dizem os pregadores do nosso dia, os pregadores de calça apertada, que nem Bíblia abre para ler na igreja, eu não vou pedir para você esquecer dos seus problemas. Pelo contrário, eu vou pedir para você se lembrar dos seus problemas. Eu vou pedir para você se lembrar agora do que mais te aflige, para que você pegue a tua aflição e a tua ansiedade e lance sobre os... Essa história de esquece o que você está sentindo, isso é conversa de pregador coaching, de teologia, dessa teologia mentirosa, dessa teologia triunfalista, modernista dos nossos dias. Eu vou pegar as minhas angústias e falar, Senhor, é aqui que eu estou sangrando, ó, porque é aqui que eu preciso da tua cura. Derrama da tua cura. Então lembre-se dos seus problemas. Feche os seus olhos para ficar melhor, para você lembrar mesmo, para você saber que se você não pode resolver isso, tem alguém aqui hoje que pode trazer solução. Está lembrando da dor, querido? Vou esperar só mais um pouquinho para você lembrar da dor. Deus, é aqui que está doendo. É uma dor que não para, Senhor. É difícil. Há momentos que a gente se desespera e às vezes até questiona, será que o Senhor não está vendo? Eu sei que em todo o tempo o Senhor viu essa dificuldade da vida do teu filho, na casa do teu filho e da tua filha. E agora, nem que o Senhor não quisesse ver, a gente está te apresentando aqui com o coração quebrantado e humilde diante de ti, para te pedir, entra nessa causa, entra nessa casa, resolve esse enrosco, Senhor. Não está na nossa mão. Às vezes a gente até tentou, mas Senhor, só piorou. Por favor, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti e queremos consagrar em oração no Teu altar, entregando essa ansiedade diante de Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Essa é a Tua promessa. Essa dificuldade não chegou, não bateu a essa porta porque o Senhor nos desamparou. O Senhor é Emanuel, o Senhor é Deus. Por que essa luta chegou? Eu não sei, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para me fazer triunfar, para nos fazer triunfar sobre até o que aquilo que vai ser mais forte do que nós. Mas não é mais forte do que nós, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que vem contra nós. Eles vêm com espada, com pau, com violência, mas nós também vamos enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, Senhor, põe a mão no teu coração. Ensina o meu coração a sentir o que eu aprendi, Pai. Eu não quero apenas saber, mas eu quero sentir essa paz
que vem como resultado dessa confiança. Eu não quero ficar como criança birrenta no teu colo. Eu quero, como Davi, fazer aquietar a minha alma, como uma criança desmamada, sabendo que melhores coisas o Senhor tem para me dar do que aquilo que está diante dos meus olhos. Eu abençoo a vida dessa igreja, eu abençoo a vida desse pastorado, eu abençoo os lares aqui, eu abençoo as crianças desse ministério. Eu declaro em nome de Jesus, pela fé no Cristo ressurreto, que eles vão alargar as tendas, vai crescer, e os eleitos de Deus que o Senhor tem para alcançar através desse ministério, serão alcançados, Pai, e entrarão pelas portas nesse reino, onde habita a justiça e para o qual o Senhor está nos conduzindo e nos habilitando. Isso nós oramos, crendo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. E é pela mediação do sangue de Jesus que todas essas coisas eu entrego ao Teu povo amado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido.